Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos iniciando o Evangelho em Espírito e Verdade, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, toda quinta-feira, às 5 da tarde. Estamos ao vivo e, portanto, você pode participar, basta para isso enviar a sua mensagem. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos entender o Evangelho, seu significado, suas consequências, através da visão que o Espiritismo nos fornece sobre a imortalidade da alma, a reencarnação e a lei de evolução. Nosso programa é dinâmico e nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também os ensinos de Jesus, seguindo uma obra que daqui a pouco você vai conhecer, de Kai Barchutel. Também nos dedicamos a estudar as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso e estamos nos apoiando em Emmanuel, esse grande intérprete espiritual do Evangelho. E no final do programa, nós entregamos a palavra a José Herculano Pires em mais um comentário sobre uma passagem do Novo Testamento. Vamos, então, colocar no ar a nossa apresentação em slides, para que você possa acompanhar e interagir conosco. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos dar continuidade ao seu capítulo 9, hoje, o item 6, com o título A Afabilidade e a Doçura. Nós vamos estudar um tema que tem por base mensagem dada pelo espírito Lázaro em Paris, no ano de 1861. Lembrando que o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo tem por título Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Portanto, hoje, com o espírito Lázaro, nós vamos conhecer sobre a afabilidade e a doçura. Do seu texto, nós, então, vamos destacar dois trechos. Vamos ao primeiro. Aí está, na tela, para que você possa acompanhar a leitura. Nos diz, então, Lázaro: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são dóceis, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Bem, então este é o primeiro trecho da mensagem do Espírito Lázaro, que colocamos em destaque para o nosso comentário, para entendermos, à luz do Espiritismo, a questão da afabilidade e da doçura. Ele inicia o texto chamando a nossa atenção para a importância da bondade para com os semelhantes. Lembrando que a bondade para com o próximo
é fruto do amor. E, justamente, essa bondade que vem através do amor ao próximo é que desenvolve tanto a afabilidade e a doçura. Mas Lázaro, na sequência, nos dá um puxão de orelha, nos dá uma advertência muito séria e que nós temos que levar realmente em consideração. Ele diz que muitas pessoas aparentam a benevolência, a bondade, aparentam ser afáveis e dóceis, mas não são de verdade. Pelo contrário, muitas vezes são pessoas malévolas e maléficas. Então, Lázaro está nos chamando a atenção. Muitas pessoas têm o verniz da educação, o verniz da cultura, sabem à nossa frente se portar com delicadeza, com educação, com respeito, mas é apenas uma fachada, nada mais do que isso. Utilizam a hipocrisia, porque quando se afastam, ou nós nos afastamos, aí essas pessoas se revelam e saem falando mal de nós, inventando situações que, em verdade, não existem. São as famosas fake news da nossa atualidade. Por isso, Jesus, nosso mestre, há 2000 anos, já nos advertia que muitas pessoas são lobos em pele de ovelha. Ele chamava a muitos religiosos da época de hipócritas, de sepulcros ou túmulos, pintados de branco por fora, portanto, parecendo lindos e maravilhosos, mas que carregam dentro de si o monturo, carregam dentro de si a sujeira. Muitos agem dessa maneira. Mas não são apenas os que não têm religião que agem hipocritamente. Mesmo entre nós espíritas, às vezes, isso acontece. E acontece porque não permitimos ainda que o espiritismo nos transforme. Nós não entendemos as consequências morais do espiritismo. E aí, então, como nos lembra Lázaro, essas pessoas trazem um sorriso nos lábios, mas, ao mesmo tempo, o veneno no coração. São doces enquanto não pisam no seu pé. Mas, quando acontece qualquer contrariedade, já se lançam contra o outro. E hoje em dia, então, com as redes sociais, temos que tomar muito cuidado. Quando conversam conosco, tem palavras belas, medidas, mas, por trás, soltam os dardos venenosos. Tanto que, popularmente, muitas pessoas dizem de alguém, cuidado com o fulano ou com a fulana, porque não é o que aparenta, pelo contrário, é cobra venenosa. E, de fato, nós precisamos ter muito cuidado, porque as aparências, muitas vezes, nos enganam. E nós não temos que ser aparências. Nós precisamos ser com o Cristo, com o Evangelho, e lutando para nos transformar, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. É isso que temos que fazer. E estamos falando aqui do ponto de vista moral. Então, muito cuidado. O verdadeiro espírita não pode ser hipócrita, e muito menos fingir ser benevolente. Ele tem que ser bondoso, amoroso, afável e doce em todas as circunstâncias. Vamos agora a outro trecho do texto do Espírito Lázaro, quando ele diz:
A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar, com mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Infelizmente, em todos os setores religiosos e no movimento espírita, especificamente no centro espírita, não escapamos disso. Nós temos essas pessoas que, no centro espírita, são doces, são afáveis, são fraternos, compreensivos. Mas isso é só lá no centro espírita, no trato com os outros que lhes são estranhos. Porque em casa, no lar, não é nada disso. Pelo contrário, é o tirano doméstico, como nos lembra Lázaro. Manda e desmanda, mas é claro que também acaba sendo detestado. Muitos se lhe submetem, porque não tem outra solução. E se ele for um empreendedor, um empresário, vai mandar e desmandar sobre os seus subordinados, mas que não vão gostar dele nem um pouco. E precisamos lembrar que somos seres humanos, espíritos reencarnados, e todos somos filhos de Deus. Portanto, todos temos os mesmos direitos e merecemos o mesmo respeito. E aí, no final, Lázaro nos lembra que essa pessoa está, na verdade, usando da hipocrisia. E Jesus foi muito claro. Não é o que entra pela nossa boca que nos perde, mas sim o que sai. Porque o que sai está vindo do nosso coração. Mas nós temos o domínio dessa arte da hipocrisia. Mas se podemos enganar aqueles que estão encarnados, é impossível enganar os desencarnados e a Deus. E vamos, no devido tempo, responder por isso perante a lei divina. Sejamos autênticos, verdadeiros cristãos, portanto, verdadeiros espíritas. Lembremos que a finalidade do espiritismo é a transformação moral da humanidade. E essa transformação ocorre gradativamente na medida em que realizamos a transformação moral individual. Porque a humanidade é apenas o nosso coletivo, é apenas a nossa reunião de indivíduos, de espíritos que somos e que estamos rumando para um dia chegarmos à perfeição. Que o Evangelho seja, de fato, nosso roteiro, para não apenas conhecermos, mas para sermos cristãos, para, de fato, demonstrarmos nas nossas falas, nas nossas postagens nas redes sociais, nas nossas ações, que somos, sim, bons, e não simplesmente uma fachada, uma aparência. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo continua, temos mais alguns temas pela frente, e você já está convidado a nos acompanhar nesta jornada, aprendendo o Evangelho com o Espiritismo. Mas agora, vamos aqui adentrar ao segundo bloco do programa,
onde estamos estudando os ensinos de Jesus através desse livro que está aí na tela, Parábolas e Ensinos de Jesus, obra escrita por Kaibar Schutel. Se você não conhece Kaibar Schutel, já deixo aqui o convite, depois do programa, no melhor momento para você, faça uma pesquisa na internet, digite lá Kaibar Schutel, e você vai conhecer um valoroso espírita e cristão que fez uma obra maravilhosa de assistência social, de divulgação do espiritismo. Realmente vale a pena conhecer Kaibar Schutel. Entre as suas obras, porque ele também foi escritor, ele nos legou parábolas e ensinos de Jesus. Desenvolvendo os ensinos, hoje nós temos o capítulo Cruz e Cruzes. Esse capítulo tem por base o Evangelho segundo João, no seu capítulo 20, versículos 17 a 19. Os versículos já estão aí na tela e nos dizem: eles tomaram a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, e em hebraico, Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o mandou colocar no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Lembremos aqui que João é o famoso João Evangelista. Foi discípulo direto de Jesus, convivendo com Pedro, Tiago, Mateus e todos os demais. E João foi testemunha ocular, testemunha viva da crucificação de Jesus. Ele acompanhou o cortejo, esteve no Calvário, amparando Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E postou-se aos pés da cruz para receber as últimas instruções do mestre que lhe solicitou cuidasse justamente de Maria. Na sequência, João vai fazer uma obra maravilhosa de divulgação do evangelho, de curas e assim por diante, fixando-se, depois de um certo tempo, na cidade de Éfeso, onde ele comandou, então, a igreja ou comunidade cristã daquela localidade. Não nos interessa aqui, na verdade, conversarmos sobre o fato histórico da crucificação de Jesus. Seguindo o pensamento de Kaibar Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, vamos nos fixar na questão da cruz. Nos primeiros tempos do cristianismo, nos 3 primeiros séculos do cristianismo, a cruz não era símbolo dos cristãos. Eles não se identificavam pelo sinal da cruz. Na verdade, eles se identificavam pelo símbolo do peixe. Porque boa parte dos discípulos diretos de Jesus eram pescadores, ali de Cafarnaum e região que circunda o Lago de Genezaré, que é também conhecido, por causa da sua extensão, como o Mar da Galileia. Então, eles faziam o peixe, muito simples, no ar mesmo, assim, né? E aí, pronto, era o símbolo do peixe. Esse símbolo podia ser desenhado na terra, na areia, né? Ou de forma bem discreta, no portal de entrada da casa, e podia ser feito também no ar. Até então, Jesus era conhecido como Jesus Nazareno, Jesus o Messias, Jesus o enviado. A palavra Cristo vai surgir mais para o final do 1º século, quando, por sugestão de Lucas,
essa palavra começou a ser utilizada, que, na verdade, era uma palavra grega, que significava, ou pelo menos tinha o significado aproximado da palavra aramaica ou hebraica, que significava Messias, Redentor, enviado do Senhor, enviado de Deus. Então, quando os primeiros escritos sobre Jesus, que foram feitos em aramaico, começaram a ser traduzidos para o grego, que era o grego koiné, que era o grego mais popular, mais comum, de uso da população, os tradutores tiveram muita dificuldade em traduzir a palavra aramaica e também a hebraica, que falava de Jesus como Messias. Então, eles criaram a palavra Cristo, que era a que mais se aproximava. E aí, então, Jesus começou a ser chamado de Jesus, o Cristo, o enviado, o Messias. Dessa palavra, Cristo, vem, então, a sugestão para se identificarem como cristãos. E, nesse meio, alguém sugeriu, não se sabe quem, que aquele símbolo do peixe fosse trocado por um símbolo mais curto, mais fácil, por causa da perseguição tenaz que o Império Romano estava fazendo sobre os adeptos da nova doutrina, sobre os seguidores de Jesus, que já estavam sendo chamados de cristãos. Então, o símbolo da cruz vai surgir, que pode ser feito com 2 dedos, bem rápido. Você está caminhando, você chega com alguém e, no ar, você faz o símbolo e logo o desmancha. E a pessoa já sabe que você é um cristão. Você pode desenhar isso rapidamente no chão e apagar com a própria mão ou com o pé. Por ser mais fácil, então, a cruz passou a identificar os cristãos. Até que no ano 325, nós temos o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica assumiu o símbolo da cruz, mas o desvirtuou, deturpou, porque passou a apresentar o Jesus crucificado na cruz, o Jesus em sofrimento, o Jesus que estaria resgatando todos os nossos males, dando a sua vida por nós. E aí, então, a cruz virou um objeto daquele símbolo que apenas identificava quem seguia Jesus, virou um objeto de culto, feito de madeira ou de metal, e com a estatueta de Jesus ali crucificado. Então virou. E os sacerdotes começaram a carregar, pendurado numa corrente, aquela cruz com o Jesus crucificado. E essa cruz passou a virar um símbolo de respeito tão grande que, com o tempo, era necessário beijar aquela cruz no peito do sacerdote. E assim, com o passar do tempo, o símbolo foi totalmente desvirtuado. Passou a ser um objeto material de culto, de veneração, e que encobriu, séculos afora, desmandos, crimes, hipocrisias e tudo mais que a história hoje nos revela. O Espiritismo não possui símbolos. O Espiritismo não cultua objetos materiais, sejam eles quais forem. E o Espiritismo não vê no símbolo da cruz um símbolo de dor, de sofrimento, de resgate dos nossos pecados. Não. O Espiritismo, na verdade, aboliu o símbolo da cruz. O espírita simplesmente não utiliza
esse símbolo, porque sabe que a ligação com Jesus é uma ligação feita pelo pensamento e pelo sentimento de amor ao próximo. Por isso, sendo espírita, precisamos tomar cuidado quando falamos de Jesus e quando postamos imagens e vídeos nas redes sociais. O espírita nada tem a ver com o símbolo da cruz, nada tem a ver com o Jesus crucificado, mas sim com o Jesus Messias, o Jesus Redentor, o Jesus enviado de Deus, o Cristo, esse Espírito superior, o mais perfeito que podemos imaginar e que já esteve aqui na Terra, que nos ama, que nos governa. Esse é o Jesus para o espírita. Portanto, temos que abolir esse símbolo da cruz, fazer esse crucifixo cair de uma vez por todas. Porque Jesus não veio redimir com o seu sofrimento os nossos pecados. Tanto que ele disse no final: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus veio nos trazer a mensagem eterna do amor, para que nós mesmos possamos nos resgatar, reparando o que fizemos em vidas passadas e aplainando nosso caminho para o futuro, no encontro com a felicidade. Então, quando falarmos de Jesus, quando pensarmos em Jesus, esqueçamos o Calvário ou o Gólgota, deixemos de lado o crucifixo, porque isso é símbolo da Igreja Católica, que encobriu, através dos séculos, as maiores maldades, atrocidades e tudo que se possa imaginar e que, de fato, foi realizado com a cobertura desse símbolo. Sejamos cristãos, promovendo a caridade, a bondade, a compreensão, a fraternidade, a solidariedade. Não sejamos hipócritas. O que vai valer quando desencarnarmos, retornando para o mundo espiritual, são as nossas virtudes, até onde pudermos desenvolvê-las, e os vícios que ainda estaremos carregando. Virtudes e vícios é que vão falar de nós, e não beijos num crucifixo, nada dessas coisas. Por isso que os centros espíritas têm as paredes limpas. Não temos altares, santos, estátuas, nada dessas coisas. Tudo é feito com simplicidade, com o máximo de humildade e respeito ao próximo. Portanto, a cruz tem um significado, para nós espíritas, completamente diferente do que tem para os católicos. E, em verdade, nós simplesmente não utilizamos no nosso dia a dia ou nas atividades do centro espírita esse símbolo do madeiro com Jesus crucificado nele. Nós temos que apagar isso do hoje e do amanhã, mas vermos o Jesus ensinando, amando, o Jesus trabalhando por nós, para que possamos alcançar, no mais breve tempo possível, a felicidade. Tudo isso nós estamos, então, aqui comentando através do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Bem,
Abrindo agora o terceiro tempo do nosso programa, nós estamos estudando as cartas de Paulo de Tarso. Já fizemos diversos estudos sobre essas cartas, mas agora nós trouxemos para o programa um dos maiores intérpretes do Evangelho à luz do Espiritismo. Estamos nos referindo ao benfeitor espiritual Emmanuel, que nos consagrou, através da mediunidade de Chico Xavier, com mais de 200 livros. É isso mesmo. Emmanuel escreveu, através de Chico Xavier, mais de 200 livros. E entre estes, muitos dedicados a estudar, a comentar versículos das cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos justamente trazendo aqui para o programa esses comentários, esses estudos realizados por Emmanuel, das cartas do nosso Paulo de Tarso. Hoje, nós vamos ver o comentário de Emmanuel, do versículo 20, do primeiro capítulo da carta escrita aos Romanos, onde Paulo nos diz: sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Vamos, então, entender esta fala de Paulo de Tarso, passando a palavra a Emmanuel. Ele comenta este trecho dessa carta no capítulo 55 do livro Pão Nosso, publicação da Federação Espírita Brasileira. Então, vamos aqui abrir aspas e vamos, então, ler um comentário bastante elucidativo de Emmanuel. Diz ele: o espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo da criação divina, que lhe sustenta o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Fechando aspas, essas então são as palavras de Emmanuel, através de Chico Xavier, publicadas no capítulo 55 do livro Pão Nosso, publicação da Federação Espírita Brasileira, comentando este versículo da carta aos Romanos, escrita por Paulo de Tarso. E
Emmanuel está nos lembrando que Paulo está falando das coisas que nos são invisíveis e que a criação divina não está circunscrita apenas ao que conhecemos aqui na Terra e no nosso sistema solar, que é muito, mas muito mais coisas para conhecermos, para penetrarmos, e que hoje são invisíveis a nós. Por quê? Porque o olho humano, deste corpo biológico que agora trajamos, ele é extremamente limitado nas suas percepções, no seu alcance. Nós sabemos, pelos estudos do Espiritismo, e como já dizia Paulo de Tarso, que somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Ou seja, nós sabemos que a dimensão espiritual da vida interage com a sua dimensão material, que os desencarnados, que chamamos de espíritos ou almas, estão aqui conosco. E como estão aqui conosco, eles são participantes da nossa vida. Mas, normalmente, nós não os vemos, porque o nosso olho biológico não tem capacidade de enxergar, de captar aquilo que está numa vibração mais sutil, superior. Nós não conseguimos ver. Mas pelo fato de não vermos, não significa que não existem. Allan Kardec, na Codificação Espírita, nos dá um exemplo maravilhoso, quando ele nos diz assim: você olha para o céu, e contemplando o céu, você vê lá em cima uma pipa. E aí você tenta acompanhar a linha que está sustentando a pipa, mas os acidentes da natureza ou algum prédio, alguma obra feita pelo homem, impedem que você veja quem está empinando a pipa e onde está essa pessoa. E, portanto, não sabemos se é uma criança, se é um jovem, se é um adulto que está na outra ponta da linha. Mas, apesar de não podermos ter essa visualização, temos uma certeza. Na outra ponta da pipa tem um ser humano, seja ele quem for. Porque sabemos que uma pipa só voa, só está no ar e sob controle se na outra ponta, aqui no chão, tiver alguém fazendo esse controle. E se a pipa está fazendo movimentos que aparentam inteligência, é porque a causa, que é o ser humano, é inteligente. Então, quando olhamos o universo e percebemos que tudo se encaixa inteligentemente, com a maior sabedoria, embora não vejamos Deus, mas nós podemos fazer o raciocínio de que ele tem que existir, porque somente uma inteligência suprema, uma grande e profunda inteligência, poderia criar o universo, porque isso está muito além do nosso entendimento e da nossa capacidade. Então, não precisamos ver os espíritos para concluir que eles existem. Basta fazermos o raciocínio. Os fenômenos mediúnicos para comprovarmos que a vida continua depois da morte. Tudo isso o Espiritismo estuda com bastante profundidade, nos trazendo explicações bastante racionais, lógicas e explicações acompanhadas também dos fatos que abundam na vida humana e que são, então, estudados pelo Espiritismo. Existem, portanto, coisas invisíveis. E Emmanuel nos chama a atenção
para que não fiquemos nos desculpando, como diz aí Paulo de Tarso, porque nos deixamos levar apenas e tão somente pelas coisas materiais, que são todas elas passageiras, inclusive o nosso corpo orgânico. Essa era a chamada de atenção que Paulo estava fazendo com a comunidade cristã de Roma, daí então esta carta aos romanos. Muito bem, vamos à nossa dica literária espírita. Hoje estamos destacando o livro Ceifa de Luz, escrito pelo Emmanuel na psicografia do Chico Xavier. Ceifa de Luz é publicação da Federação Espírita Brasileira. Nessa obra, Emmanuel faz também comentários sobre versículos do Novo Testamento, tanto os evangelhos propriamente ditos, como as cartas de Paulo de Tarso, Atos dos Apóstolos e assim por diante. Recomendamos que você, então, conheça e leia esta obra, Ceifa de Luz, do autor espiritual Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Mas agora, vamos ao último módulo do nosso programa, quando cedemos a palavra a José Herculano Pires. Ele que no programa No Limiar do Amanhã, que deixou saudades lá na década de 1970, e sempre encerrava a edição comentando um trecho do Evangelho. A editora Paideia, que foi fundada pelo Herculano Pires, teve a feliz ideia de transcrever as falas do Herculano Pires e publicá-las no livro, que está aí na sua tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Estamos aqui com o livro em mãos e vamos fazer, então, hoje, a leitura do capítulo 12, que recebeu o título Orientação Religiosa. Herculano Pires vai comentar os versículos de 1 a 8 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Estamos trazendo aqui Paulo de Tarso novamente. Bom, esta passagem da carta de Paulo aos Gálatas é a seguinte: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito por obras da lei ou pela mensagem da fé? Sois tão insensatos. Tendo começado no Espírito, estás agora vos aperfeiçoando na carne? Sofreste tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que vos subministra o Espírito e opera milagres entre vós, acaso falou ele por obras da lei ou pela mensagem da fé? Justamente como Abraão creu a Deus e foi imputado para a justiça, sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Comenta, então, José Herculano Pires. O problema que Paulo enfrentava ao se referir aos Gálatas, enviando-lhes essa carta, era um problema de orientação religiosa, de orientação cristã dentro do Evangelho. Paulo pretendia orientar com segurança as igrejas nascentes naquela época, quando o cristianismo estava se expandindo pelo mundo, começando a se desenvolver. Ele queria dar toda a segurança possível dentro dos princípios do cristianismo, porque as igrejas quase sempre eram, logo de início, influenciadas pelas religiões pagãs dominantes nas regiões em que elas nasciam. Nós conhecemos bem o poder de influenciar das religiões tradicionais em todos os tempos, onde elas existem, dominando populações inteiras. E quando surge uma inovação religiosa, uma renovação religiosa, elas naturalmente procuram defender-se e influenciam aquelas coletividades
que se afastam do seio dessas religiões. Paulo lutava contra as infiltrações do paganismo, das religiões pagãs no meio cristão. Da mesma forma que na Judéia, ele lutava contra as infiltrações do judaísmo. Nós sabemos que o cristianismo nasceu como uma verdadeira reforma do judaísmo. Jesus era judeu. Foi criado, portanto, no meio judeu. Ele não ficou adstrito a essa condição. Ele procurou, entretanto, superar os conhecimentos e as determinações legais da igreja do seu tempo e partiu para uma renovação conceptual da religião judaica. Nós sabemos que ele vinha já com essa missão. Era esse o seu trabalho. Era essa a sua razão de ser na encarnação entre os homens. Ele vinha para remodelar o mundo, para dar um impulso novo à evolução do planeta em que nos encontramos, para fazer com que nossa humanidade progredisse. No seu tempo, nós sabemos que era prevalecente a chamada lei mosaica. Dentro dessa lei, que pertence às escrituras sagradas e que está na Bíblia, dentro dessa lei, tudo era determinado de acordo com as regras da tradição judaica. E a lei devia ser obedecida em tudo e por tudo. Quando nós vemos nas Escrituras a expressão obras da lei, nós estamos diante das práticas rituais do judaísmo. Eram essas as obras da lei. Hoje nós confundimos isso. Muitas vezes, criaturas que pertencem a ramos diferentes do cristianismo acusam o espiritismo de querer a salvação pelas obras e dizem que o apóstolo Paulo afirmou que a salvação vem pela fé e não pelas obras. Sim, mas o apóstolo Paulo não disse apenas obras, ele disse obras da lei. E quando ele se referiu às obras da lei, ele, que era um doutor da lei no Templo de Jerusalém, estava se referindo aos ritualismos do culto judaico. Os judeus eram obrigados a submeter-se a esses rituais e a praticar as obras referentes a eles. Mas essas obras não consistiam naquilo que nós hoje chamamos as obras de caridade, de assistência social, as obras que realmente nos ligam à humanidade e ao cumprimento dos nossos deveres humanos. Não. Constituíam apenas obras do sentido simbólico, referentes às práticas judaicas. Assim, não há nenhuma razão para, por exemplo, dizermos que o espírita não se salva pela fé, mas sim pelas obras, pela prática da caridade através das obras. Não. Paulo chamava a atenção dos Gálatas, como chamou de outros cristãos primitivos, para o problema da fé em Cristo, a fé que não nascia das obras da lei, que não provinha dos ensinos do judaísmo, mas sim do cumprimento da profecia messiânica que se realizou em Jesus. Ora, esta fé está presente no coração de todos aqueles que são espíritas, porque o espiritismo, como desenvolvimento histórico, natural e profético do cristianismo, o espiritismo é a continuidade, portanto, do próprio cristianismo, o cumprimento da promessa do Consolador, do Espírito da Verdade. E dentro do Espiritismo, todos aqueles que o praticam, realizando obras de assistência, obras de socorro ao próximo. Entretanto, se fazem estas obras, é por impulso da fé que trazem em seus corações a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, estas são as palavras de José Herculano Pires, na sua interpretação à luz do Espiritismo, das palavras de Paulo de Tarso sobre a fé e
as obras. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Mas antes, vamos aqui apresentar a você que está nos acompanhando o nosso livro, O Evangelho na Visão Espírita. É um livro que escrevemos depois de toda uma pesquisa, tanto do Evangelho histórico, quanto do Evangelho moral à luz do Espiritismo. Não deixe de ler este livro, O Evangelho na Visão Espírita, que foi publicado através do Clube de Autores. Então, na internet, basta aí você acessar clubedeautores.com.br e você vai conhecer muito sobre o Evangelho e, claro, a visão espírita sobre os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Bem, chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Muito obrigado pela sua companhia. Possamos estar juntos às quintas-feiras, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, ou em qualquer outro dia e horário, porque o nosso programa ele fica disponível gratuitamente no canal da Web Rádio Cristo Consolador, no YouTube. Que Jesus lhe abençoe, que você tenha paz em sua vida e que possamos nos encontrar semana que vem para mais um O Evangelho em Espírito e Verdade.